Então, pessoal, meu amigo e minha amiga que me assiste, nós temos que apresentar esse nosso bilhete profético a todos nós mesmos, que somos brasileiros e brasileiras, vivendo num país que, se a gente contar no futuro, se alguns de vocês são jovens e contarem no futuro, provavelmente as pessoas não acreditarão no que nós vivemos agora, ano de 2020. Principalmente puxando um pouquinho mais para trás, até 2016. É inacreditável, mas nós vivemos aqui sob a força da morte. Não há outro nome a dar para isso. É aquele filósofo francês, né, que falou em necropolítica. É o que nós vemos no país, uma política da morte. Uma política necrófila, isto é, amiga da morte. É coisa impressionante o que nós vemos agora. De um lado, 171 mil brasileiros e brasileiras mortos. E nós veremos agora mortos, completamente abandonadas. Do outro lado, 6 milhões de contaminados pelo coronavírus, que engrossarão esses 171 mil, sem dúvida nenhuma, infelizmente, lamentavelmente. E se nós vivemos uma política necrófila, da amizade com a morte, como diz lá no meu Rio Grande do Sul, uma política que toureia a morte, ou mais sofisticadamente, uma política que provoca a morte, ou supersticiosamente, uma política que chama a morte. É o que nós vivemos no Brasil. Não há a menor sombra de dúvida, não é má vontade. Eu não gostaria de dizer que nós vivemos num ambiente de necrofilia, de morte em processo intenso. E eu provarei isso com números, com dados, que não são meus. Eu não tenho nenhuma instituição de pesquisa, mas se tivesse, e fosse científica, fosse séria, provavelmente essa instituição constataria números muito mais assombrosos que eu compartilharei agora com vocês. Um membro do Conselho Nacional de Saúde, cujo órgão ligado ao Ministério do Sr. Eduardo Pazuello, aquele general sumiço, aquele general sem personalidade, aquele general que fecha os olhos para o processo galopante da morte no Brasil, e que chegou a dizer publicamente sobre a sua relação com o descarado miliciano Jair Bolsonaro. Um manda e outro obedece. Um manda matar e o outro obedece. Um manda tirar recursos do Ministério da Saúde e o outro obedece. Um manda odiar e o outro obedece. Um manda aniquilar milhões de brasileiros e o outro obedece. Mas, voltemos. Este órgão, que se chama Conselho Nacional da Saúde, ligado ao seu Eduardo, o sumiço, General Eduardo, que desonra as Forças Armadas, que desonra o Exército Brasileiro, que verga erradamente a farda de general, o seu Eduardo Pazuello
é um dos responsáveis, juntamente com o descarado presidente dele, a quem ele se submete, porque o Brasil não tem presidente. Ele, que é o ministro desse presidente, ministro da saúde ou da morte, da doença, desse presidente, já que o Brasil não tem ministro da saúde nem ministério da saúde. Se tivesse, nós não estaríamos, nesse contexto, nós não afundaríamos na política necrófila, da amizade com a morte, o toreio com a morte. Então, um conselheiro membro do Conselho Nacional de Saúde, o senhor Getúlio Vargas, não é o ex-presidente que ressuscitou de repente, porque tudo pode acontecer nesse país, né? Se mata com o Estado, através do Estado, se adoece através do Ministério que deveria ser da Saúde, se tem um ministro que, em vez de ser o ministro da Saúde, é o ministro da doença, é o ministro da morte, é o ministro da submissão ao escândalo e à humilhação. Então, não é aquele presidente, membro do Conselho Nacional da Saúde, Getúlio Vargas, que traz os dados que eu compartilharei com vocês, ele diz que sobra tanto dinheiro assim, público no Ministério da Saúde, destinado ao investimento na saúde emergencial, no auxílio emergencial, e que não foi gasto. Então, se tu não está sentada aí, senta, por favor, senta. 44 bilhões e 200 milhões, somados a medidas provisórias. Medidas provisórias que não foram votadas, porque o desgoverno do descarado Jair Bolsonaro não se interessou em articular a votação dessas medidas, somando tudo que é destinado ao ministério, ao contra-ministério da saúde, que virou Ministério da Morte, estão nos cofres do governo sem uso 44 bilhões e 200 milhões de reais. Esse é o dinheiro que falta nos que morreram 171 mil irmãos, 171 mil irmãs brasileiros e brasileiras. Nos mais de 6 milhões contaminados. Esse é o dinheiro que ao faltar os mata e os contamina. Principalmente porque esses que precisam desse dinheiro são pobres, são trabalhadores e trabalhadoras, são quilombolas, são indígenas, são mulheres, são crianças, são jovens, são velhos, sem amparo. Então, o que eu ia dizer, e digo para concluir, que o seu Getúlio Vargas disse que isto é falta de planejamento e incompetência. Não, meu irmão Getúlio Vargas, de nobre nome, não. Isto é de propósito. É o objetivo deste ministério, daquele senhor, o seu Eduardo, que se submeteu, dizendo que um obedece e outro manda e outro obedece. Isto é objetivo, porque o governo deles é o governo necrófilo, da amizade com a morte. É o governo do cemitério. É o governo das covas. Eles deviam até apoiar o candidato a prefeito de São Paulo, né, Bruno Covas, porque eles gostam de covas para os outros. E de propósito, seu irmão Getúlio Vargas, membro do Conselho Nacional de Saúde, é de propósito. Esta política é feita para matar. Esta política tem namoro com o coronavírus. Esta política gosta mais dos coveiros do que dos médicos e médicas. Esta política gosta mais dos carros fúnebres do que das ambulâncias de socorro ao povo. Esta política gosta mais da morte, muito mais da morte, do que da vida.
Então, meu caríssimo Getúlio Vargas, membro do Conselho Nacional de Saúde, nós deixamos isto passar ainda, esta barbaridade que uma revista inglesa já classifica como o fim de Bolsonaro. Já aponta para o fim do corredor da política da morte. Só que nós brasileiros não queremos o fim de Bolsonaro somente, nós queremos o fim de toda esta política que inclui o seu Paziolo, que inclui o descarado Jair Bolsonaro, que inclui o baixinho e invocado mau caráter descarado Paulo Guedes, que inclui o seu Hamilton Mourão, o péssimo jogador, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra, bem como o presidente dele, que este fim tem que ser desse projeto todo. E isto, meu amigo e minha amiga que me assiste, isto tem que ser conosco. Repito o que eu disse ontem, que ou nós morremos contaminados na boca da necrofilia, que só conhece uma porta das covas. Ou nós invertemos isso de forma organizada, como eu disse ontem, em vez de optarmos por morrermos pelo vírus, optemos lutar, ainda que tenhamos que morrer com a dignidade de patriotas, de brasileiros e brasileiras que não aceitam ser assassinados de maneira tão imoral, tão covarde e tão genocida como esta. Abraços críticos e fraternos.